Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Nós estamos indo para a nossa terceira aula EAD e vamos trabalhar hoje com cadeia alimentar. Nós já vimos isso em sala, relembrando, né, que é uma revisão. E vamos lá. O período para vocês estarem me entregando os exercícios, né, no final dessa aula é entre 25 a 29/5. Bom, qual é a habilidade que nós temos que ter no final das nossas aulas, dessa aula, né? É identificar as relações alimentares entre os seres vivos. Os seres vivos na natureza, eles se relacionam, né? E uma da relação que eles têm é de alimentação. Uma hora ele é um alimento e tem hora que ele vai se alimentar de outro. Então isso tem que ficar bem claro para a gente dentro da nossa aula, ok? E como que isso acontece? Como que é o nome dessa transferência de energia de um ser vivo para o outro? É chamado de cadeia alimentar ou teia alimentar, que a gente vai ver a diferença logo mais. Bom, gente, antes de eu começar a introdução, é importante dizer que eu coloquei um vídeo para vocês. Eu vou falar para vocês, ele tem 28 minutos, mas é um vídeo muito legal, ele está muito explicativo. O professor que está dando a aula, ele comenta sobre algumas questões do Enem, que é bem importante. Ah, mas eu estou só no primeiro ano. Sim, primeiro ano, mas é questão que vai cair lá no Enem, daqui 2 anos e pouco aí para vocês, tá? Então, esse conteúdo, ele é muito importante para vocês, não é brincadeira, ok? Então, simplificando, a cadeia alimentar, ele é um gráfico, sempre vai mostrar, vai representar alguma coisa, né? Vai representar um gráfico. E esse gráfico, ele vai mostrar o que para vocês? A passagem de energia de um ser vivo para o outro. Então, olha, é importante ver nesse desenho que está aqui, nessa figura, tem as plantas aí no fundo, que serve de alimento para o caramujo, que o caramujo serve de alimento para os peixes menores para os peixes maiores, e o peixe maior para a garça. O que é importante? Olha aí as setas vermelhas, toda a cadeia alimentar é necessário ter essas setas. Por ser um gráfico, né, um infográfico nesse caso, a seta mostra para você a direção que está saindo a energia, da onde ela sai para onde ela vai. Então, quando se faz no caderno, num exercício, monta uma cadeia alimentar, é importante indicar a direção da seta, porque é por ela que a gente vai saber para onde está indo a energia. Então, a energia saiu das plantas do fundo do mar e chegou até a garça, né, sendo transferida de um ser vivo para o outro. Então, basicamente, a teia alimentar é isso. É um gráfico onde mostra o fluxo de energia, ok? Bora lá. Essas transferências, ela sempre vai ocorrer do produtor para os consumidores, até o último consumidor. Importante, produtor é o que produz seu próprio alimento, consumidor não produz. Nós vamos ver nos próximos slides. Toda cadeia alimentar, toda transferência de energia, ela é unidirecional, ela só tem uma direção. Ela sai do produtor, vai para o consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Ela não é pluridirecional, ela não tem esse fluxo de energia, essa passagem de energia não vai de um lado para o outro desordenadamente. Ele tem uma direção correta, uma única direção, por isso que é unidirecional, tá? Sai energia, que nós vimos na aula 2, lembrando a aula 2, quem está assistindo, né? Parece uma novelinha, cenas dos próximos capítulos. Nós vimos a fotossíntese, então o produtor fabricou a sua energia, né, que através da glicose, que foi formada através da fotossíntese, tem a sua energia, foi
consumido por um consumidor primário, esse consumidor primário foi consumido pelo consumidor secundário e no final tem os decompositores, que a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente nos nossos slides, ok? Bom, produtor, importante, nós vimos lá na aula 2, fotossíntese. Todo produtor, ele é autotrófico, produtor porque produz seu próprio alimento, tá? Ele sempre vai ser o início da cadeia alimentar, tá? Sempre ele que vai estar em primeiro, porque ele que produziu o próprio alimento e a partir dele que os outros vão se alimentando. Então, o que é importante? Todo produtor produz seu próprio alimento. Todo produtor chama-se autotrófico. Quem são eles? Só os vegetais? Só as plantas? Não, qualquer um que faça fotossíntese. Quem faz fotossíntese? As plantas, que são os mais conhecidos, as algas, ok? Que existe muita alga, principalmente no meio marinho, e algumas bactérias, chamadas cianobactérias. Elas também produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, esses 3 seres vivos produzem seu próprio alimento. Planta, algo e alguns tipos de bactérias. Poucas. Mas o mais conhecido, e é o que a gente sempre vai estar falando, são as plantas. Bom, consumidor. Consumidor é aquele que vai consumir, né? Ele não produz seu próprio alimento, ele precisa de outro ser para se alimentar, para retirar essa energia. Então, se ele não produz seu próprio alimento, ele é chamado de um ser heterotrófico. Se ele é heterotrófico, ele é um consumidor, podendo ser o primeiro, o que come, o que se alimenta de um produtor é chamado de consumidor primário. O que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. O que se alimenta de um consumidor secundário é chamado de terciário e assim por diante, tá? Essa fotinha que eu coloquei aqui embaixo aí, essa figura, eu achei ela muito legal. Se vocês olharem aí, ó, eu tenho aí uma mosca, né? A mosca que é uma mosca, uma abelha. Não, na verdade é uma abelha, desculpa. Uma abelha que se alimentou do pólen. O pólen é do vegetal, que é o produtor. Ela é o consumidor primário. O pólen, a abelha. Aí a abelha, ela foi alimento do passarinho, que é um consumidor secundário. O passarinho virou alimento do coelho, que é um consumidor terciário. E depois o lobo se alimentou do coelho, quaternário, e assim por diante, né? Aí mostrou aí um fluxo de energia diferente. Eu achei bonita essa foto, por isso que eu coloquei. Bom, os decompositores, às vezes ele nem entra quando a gente forma uma cadeia alimentar. Os decompositores, normalmente são fungos e bactérias, eles decompõem a matéria orgânica. Ele desfaz a matéria orgânica, usa parte para o seu alimento, né? Porque os fungos e as bactérias são seres vivos, então eles precisam de energia para sobreviver. Então eles usam essa matéria orgânica dos seres vivos para se alimentar e o restante dessa decomposição volta para o meio ambiente. Então a matéria orgânica aí, ela é cíclica, né? Ela vira um ciclo de matéria orgânica. Depois os vegetais vão usar ela e assim sucessivamente. Então os decompositores, eles são muito importantes na ecologia, no nosso meio. Porque imagine se os seres vivos que morressem não tivessem os decompositores. Ia estar uma pilha de ser vivo tudo jogado por aí. Isso não é possível, né? Então o decompositor tem uma parte muito importante nessa cadeia. Bom, importante aqui também, nível trófico. É a posição que o organismo ocupa dentro da cadeia alimentar. Eu coloquei aí, ó, para vocês, ó, preste atenção no filminho que eu coloquei lá, passei para vocês, no tempo de 9 minutos e 20 segundos do vídeo. Porque nesse tempo ele está falando um pouquinho do nível trófico e é o que eu quero explicar para vocês.
Nível trófico é importantíssimo para saber a diferença aqui, ó. Quando eu tô aqui, ó, eu tenho uma cadeia alimentar, capim, que é o produtor, o gafanhoto, consumidor primário, o sapo se alimenta do gafanhoto, é o secundário, e a cobra que se alimenta do sapo é o terciário. Então houve um fluxo de energia do capim até a cobra, certo? Mas se eu perguntar para você qual é o nível trófico, o produtor é o primeiro nível trófico, é a posição que ele está na cadeia. O capim, ele é o produtor, ele não está no primeiro, não é o primeiro, então ele é o primeiro nível trófico. Por que eu estou falando isso? Porque cai em vestibular e isso é uma pegadinha. O gafanhoto, por exemplo, ele é um consumidor primário, mas se eu perguntar o nível trófico dele, ele é o segundo. Ele está no segundo nível trófico, ele não é o primeiro. Isso é pegadinha, porque às vezes você vai falar assim, mas ele é consumidor primário, ele é o primeiro nível trófico. Não, ele é um consumidor primário, mas pelo nível trófico, ele é o segundo, porque o primeiro é o capim. E assim sucessivamente, como eu dei o exemplo aí. Isso é bem importante vocês frisarem, porque cai em vestibular é pegadinha, ok? Bom, importantíssimo esse infográfico que eu coloquei aqui para vocês também. Eu vou ler aqui, ó, e tentar explicar. Quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia consumida. Maior nível trófico. Olhando nesse infográfico que eu coloquei, quem é o maior nível trófico aqui? O maior nível trófico é o gavião. Vamos chamar de gavião. O menor nível trófico, que é o primeiro nível trófico, é o produtor, que é o capim, né? E o maior nível trófico, que é o quarto nível trófico, é o gavião. O que a seta azul aqui está mostrando para vocês? O capim tem muita energia que ele retirou do sol, mas maior parte da energia que o capim, o produtor, retirou, fabricou aí nesse caso, ela é perdida em forma de calor. Quando se perde, fica pouca energia para ele o quê? Se sobreviver, crescer, ficar bonito, dar seus frutos e tudo mais. Aí sobra pouca energia, sobra apenas 10% da energia, de toda a energia que ele fabricou. Esses 10%, o coelho, que é o segundo nível trófico, se alimenta e ele não consegue retirar tudo. Desses 10%, mais ou menos só uns 5% é retirado. Então ele retira, vai perder o pouquinho que ele conseguiu, ele perde em forma de calor, usa um pouco para crescer, para sobreviver, sobra pouco para ele. O que sobrou vai ser utilizado aqui, eu acho que para uma lontra, né? Sei lá que bicho que é esse. E assim sucessivamente. Então a energia que era do capim, ela vai se perdendo. Por isso que animais, seres vivos, que estão no maior nível trófico, ele precisa se alimentar mais, porque ele precisa retirar um pouquinho de energia de cada alimento, tá? Isso é bem importante vocês saberem. Eu coloquei aqui, ó, em vermelho, a retirada de apenas 10% de energia e o restante do consumido para sobreviver, e é perdida em forma de calor. Então, ele só consegue usar 10% da energia e o restante é perdido. Então, essa energia que veio do sol, começou no sol, né? Para fazer a fotossíntese, ela vai se perdendo durante toda a cadeia, ok? Mas eu falo para vocês, assistam o filme. Eu acho que dos melhores aulinhas que eu achei na internet foi essa. Eu achei que ficou muito bem explicado tudo isso. Já meio que finalizando, tudo isso que nós falamos é dentro de uma cadeia alimentar. E quando a gente fala em teia alimentar, que é o mais comum dentro da natureza, né? Na natureza não tem tudo certinho, bonitinho, alinhadinho. Nós temos a teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. E esse conjunto de cadeias, cada momento, o ser vivo ele pode estar numa posição. Tirando o produtor, que ele sempre vai ser o primeiro nível trófico, os outros, uma hora ele pode ser consumidor primário, numa cadeia,
Outro momento ele pode ser o consumidor secundário e assim sucessivamente, né? Os onívoros, por exemplo, são seres vivos que se alimentam de carne e de vegetais. Nós, por exemplo, somos onívoros. Ele pode se ele está comendo um vegetal, ele é o consumidor primário, mas se ele está comendo um ser vivo que come o vegetal, ele virou consumidor secundário. Então depende do momento, dentro de uma teia alimentar, que é um conjunto de cadeias, ele vai estar em um nível trófico, tá? Ou numa posição da cadeia alimentar. Eu acho que eu consegui explicar certinho. Fechando, né? Sempre vai ter as 3 questões lá para vocês. Assista o vídeo, assista essa aulinha, assista o vídeo que eu postei para vocês, que eu gostei bastante. E qualquer dúvida a gente vai estar trabalhando. Acredito que essa aula já vai estar lá no Classroom. E aí a gente já vai estar falando por lá, ao vivo e a cores, ok? E não desista, bom estudo para todos.